Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é um vídeo que eu estou introduzindo nesse canal novo. A gente iniciar aqui um trabalho com o YouTube. E aqui eu vou trazer vários assuntos, várias coisas que, ao meu ver, seria interessante a muita gente. Obviamente que nem tudo que a gente vai falar aqui e fazer vai ser interessante para todos, mas uma boa parte, porque aqui eu vou falar de fé, vou falar de dicas, por exemplo, para obras, trabalhos que eu vou desenvolver aqui, né? Que estou para desenvolver alguns trabalhos, tipo fabricar churrasqueiras e fabricar também carrinhos de peso, esses carrinhos de carga manual que muito usado aí em transportadoras, em fábricas e etc. E eu vou montar, ó. Já estou com um projeto pronto para montar o carrinho. E em breve também estarei fazendo churrasqueira, mas não só isso. Aqui eu já tenho muitas coisas que eu tenho feito e criado e eu vou trazer para vocês, mostrar aqui. Mas hoje o vídeo eu vou falar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela explica quase tudo o que está acontecendo. Se você for um pesquisador, que nem eu sou pesquisador, gosto muito de ler e ver vídeos. A minha lâmpada parou aqui de funcionar, não tem problema, depois a gente dá um jeito. Bem, a lâmpada está com mau contato. Voltou a funcionar. Então, como eu estava falando, a Bíblia ela vai te dar a resposta para várias situações que estão ocorrendo hoje e que vêm desde o passado. Muitas coisas que acontecem hoje as pessoas acham que é novidade, mas não é. Muita coisa já vem de longas datas, só que às vezes mudando o nome, enfim. Essa lâmpada aqui está dando defeito. Eu vou trocar ela. Bem, vamos começar falando sobre algumas coisas que estão ocorrendo hoje, por exemplo, o antissemitismo. O antissemitismo é esse problema que está ocorrendo agora no mundo. E muita gente que acha que o antissemitismo começou na Segunda Guerra Mundial, com a ascensão lá do, do poder dos alemães na Segunda Guerra, né? Através do líder dele lá. E na época, no caso, aí houve uma grande perseguição contra os judeus. Ali já demonstrava uma mentalidade antissemítica, né? Mas que na verdade eles estavam ainda fazendo algo bem pior, né? Que era a eugenia, né? A eugenia ela vem de alguns filósofos que a prática deles não era uma prática muito saudável em questão de nem de fé e nem de socialização. Por exemplo, Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky era ocultista, praticava algumas coisas que não têm ligação nenhuma com o cristianismo. E ela foi uma das que mais propagou essa ideia da eugenia, né? Dizendo que haveria uma raça superior, que era a raça ariana. Essa raça ariana que ela fala superior, que era superior, seria a raça advinda dos gregos, né? Então, a Alemanha naquela época abraçou essa teoria aí da raça ariana dominando o mundo e começou a perseguir e fazer várias coisas bem ruins contra os semitas, né? O termo antissemitismo quer dizer que você é contra o povo semita, né? O povo semita não é só os judeus, né?
é todos os habitantes que vêm da descendência de Sem, né? Então, é mais aqueles habitantes que habitaram ali na Palestina, né? Então, vamos dizer que os semitas, além de ser o povo de Abraão, né? E Abraão gerou dois filhos, né? Aliás, Abraão não gerou dois filhos. Abraão gerou um filho, né? Que é Isaac e Ismael, né? Foram dois filhos, sim. E através de Abraão, né? Que é um descendente direto de Sem, aí surgiu essas, esses povos semitas, né? Através de Ismael e através de Isaac. Os povos semitas veio através desses patriarcas aí, né? Que seria os ismaelitas, que deu origem aos xiitas, né? Os xiitas seriam os atuais povos semitas, né? E também os judeus também são semitas. Muita gente não fala sobre isso. Talvez algumas pessoas até discordem do que eu estou falando, mas eu estou falando isso com pauta em pesquisa e também na palavra de Deus, que é um excelente manual de fé e também manual histórico, porque muitas coisas que estão ali na Bíblia já foram comprovadas através da ciência e da arqueologia, né? Então, o movimento antissemita, como vem crescendo no mundo, não é uma novidade, tá? Isso é uma coisa que já vem desde das civilizações mais antigas, como, por exemplo, o Egito. Chegou uma época em que o Egito escravizou o povo judeu, o povo hebreu, no caso, não o judeu em si, mas o povo hebreu, que seriam os ancestrais dos judeus modernos. Então, chegou até um ponto que o faraó pediu para acabar com as crianças, né, até 3 anos de idade, e houve um massacre de crianças no Egito por causa que eles escravizaram os hebreus ali e começou a crescer muito. Os hebreus começaram a procriar e crescer muito a população dos hebreus. E aí houve esse crime aí a partir do faraó, uma ordem faraó para exterminar as crianças. E aí você vai vendo que o antissemitismo é uma coisa já que vem da antiguidade. Porque Egito, eu não considero o povo egípcio semita, porque até eles são de origem africana, né? Não tem nada, eles não têm nenhuma ligação com a descendência de Sem, né? Então, mas como os semitas, né, os hebreus foram habitar entre os egípcios e o faraó, isso aí foi na época de José, né? José, outra questão também, né, que aconteceu com José. José foi vendido como escravo, né, para o Egito. Então a prática de escravidão no Egito já era uma coisa antiga, né? José ele era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, sendo que o José era um escolhido de Deus. Ele tinha uma revelação de que ele ia ser o chefe ali da família, obviamente que depois do pai dele, né? De Jacó. Mas aí, como esse sonho, essa revelação foi dada a José, os irmãos ficaram com ciúme, acabaram vendendo ele como escravo. Vou fazer um resumo aqui, um resumo da história toda, porque é uma história. É bom você ler na Bíblia essa história de José no Egito. Então, José foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar por alguns anos, até ser preso, né, acusado falsamente. Na prisão, ele encontrou o copeiro do rei, que foi preso e depois foi liberto. Esse copeiro lembrou de José na prisão, falou que ele tinha o dom de revelações de sonhos, porque Faraó teve um sonho que perturbou muito ele.
Então mandou chamar José. José revelou o sonho ao faraó. E acabou que José, por causa dessa sabedoria que Deus deu para ele, ele se tornou governador no Egito, né? Uma autoridade abaixo do faraó. Então, mas antes ele era escravo e ele era um escravo que se tornou político, tornou-se um governador. Isso não aconteceu só com José, mas também aconteceu, por exemplo, com Daniel. Daniel foi levado à Babilônia através do da prisão de vários hebreus na época através do império de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu a Palestina, né? Invadiu Israel e escravizou muitos dos hebreus e Daniel foi levado como escravo. Mas Daniel teve uma sabedoria de Deus ali, umas revelações. E uma dessas revelações foi que o próprio Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua com vários detalhes que eu não vou comentar agora, mas e Daniel revelou ao Nabucodonosor o significado daquele sonho e acabou também por final se tornando um político, né? Um sábio dentro da Babilônia. Então, a história dos hebreus e até dos judeus atual foram sempre uma história muito complicada, com perseguições, sempre o antissemitismo é muito em voga. E hoje em dia, a partir de algumas atitudes políticas que o povo judeu tem tomado, até mesmo de defesa, aumentou demais o antissemitismo no mundo. Mas eu quero dizer a vocês que é um erro ser antissemita, é um erro você querer ir de contra Israel. Você pode criticar algumas decisões de alguns líderes israelenses por serem errados, tudo bem. Mas você ser contra o povo judeu é errado. Até porque a Bíblia diz que os remanescentes de lá serão salvos também. Muitos dos judeus não aceitaram Jesus, né? E a gente vê isso claramente quando Pilatos manda escolher Barrabás e Jesus, o povo escolheu Barrabás. Mas esse erro foi algo que aconteceu para que todos pudessem ter salvação. Porque Jesus veio para os judeus não aceitaram, então agora Deus abriu as portas para que todos que aquele nele que crê em Jesus Cristo pudesse ser salvo. Então é um erro você julgar os judeus ou querer ser um antissemita. Eu tenho encontrado pessoas, até mesmo pessoas que não têm nada a ver com a causa palestina, nem com a causa dos judeus, mas têm ódio dos judeus porque acham que os judeus são pessoas ruins, etc. E eu não vejo assim. Eu vejo que são pessoas que ainda são pessoas que são escolhidos de Deus, mas que ainda não se despertaram para isso. No momento que eles aceitarem a Jesus, e já tem alguns deles aceitado Jesus, tem os judeus messiânicos, alguns têm se convertido, e acredito que no final muitos deles aceitaram Jesus e se voltaram para Cristo, e a partir disso haverá uma grande salvação em Israel. Outras coisas acontecem também desde a antiguidade, e a gente observa, né, essas questões que ocorrem aí, que agora se tornaram agenda global, mas são grandes problemas que tem na sociedade atual e que se propagaram mediante filósofos e pessoas que acham que devem dar prioridade a pensamentos que são pensamentos que não são realmente libertários, como eles dizem, mas são pensamentos que vão levar o homem à degradação,
não somente moral, mas também até mesmo física e espiritual. Agendas que estão se propagando cada vez mais, criando regras e mais regras sociais que no final serão insuportáveis. Eu vejo a lei como uma, man, uma mantenedora da paz, mas quando pessoas, principalmente que estão exercendo o poder, começam a criar regras e mais regras, passa a tornar a sociedade cada vez mais complicada, mais insuportável. E obviamente que a partir disso haverá grandes colapsos, grandes problemas e muitas das vezes não terão soluções. Agora tem uma agenda que estão implementando, né? Agenda global de combate ao problema climático. E por causa dessa questão do problema climático, começam a criar regras, normas, leis, e que, em vez de realmente viabilizar a vida humana na Terra, acaba fazendo ao contrário, trazendo mais problemas. Por exemplo, essa questão que estão querendo toda hora colocar na cabeça de todo mundo e ficam pregando isso, aquecimento global. Muita gente já sabe que isso não existe, esse aquecimento global não é verdadeiro, e mas implementam essas ideias para que possam cada vez mais ter condições de exigir alguma coisa, principalmente de países que estão subdesenvolvidos. Porque os países mesmo que estão querendo aplicar essas multas, essas leis de proibição de emissão de carbono, eles já emitiram muito carbono. E hoje até são prósperos, mas eles não querem que os países, como por exemplo o Brasil e outros países que estão em desenvolvimento, emitam carbono. Por quê? Porque eles provavelmente não querem que esses países que são subdesenvolvidos, eles venham desenvolver e crescer e ser potência. É a hegemonia disfarçada em ideologia. Eles criam um problema e depois trazem uma solução. Geralmente essa solução é uma solução que é para dar vantagem para eles. Então uma coisa que estão fazendo, mas que isso aí já vem desde dos primórdios, né? Seria formar impérios, criar condições de dominação. Antes eles usavam as armas, né? As espadas, os escudos. Hoje eles usam a retórica e a argumentação, que muitas das vezes não tem nem base científica e nem base lógica. Mas vamos continuar observando, alerta com tudo que está acontecendo, para que a gente não seja enganado, né? E a gente aceite coisas que, na verdade, só vão prejudicar a nós mesmos, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Em outra situação, farei um outro vídeo falando alguma coisa que seja útil para todos nós. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o like aí e se inscreva no canal. Tchau, fique com Deus.